Kelly, esse é o meu lugar, que é o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. A ideia aqui é fazer com que você desperte a sua curiosidade, tenha interesse pelos estudos e também desenvolva o seu gosto pela leitura. Então, se você quer isso, se inscreve, curte e compartilha esse vídeo, porque você ajuda a fazer com que ele chegue a mais pessoas. A nossa proposta hoje é conversar um pouquinho sobre este livro aqui, que é um livro do Marcos Banho, uma novela sociolinguística. O Marcos Banho é um linguista muito renomado, então quem estuda letras, quem estuda linguística, com certeza já passou por ele. Ele nasceu em agosto de 61 e permanece hoje fazendo várias contribuições para o estudo da variedade linguística e do preconceito linguístico. Essa novela aqui, que ele escreveu já há algum tempo, ele propõe uma reflexão sobre a construção da língua, sobre a variedade linguística num contexto, na verdade, sociolinguístico. E aí, num primeiro momento, você pode achar que essa obra ela é destinada somente a quem estuda letras ou quem estuda linguística, mas na realidade não. Ela é uma obra que ele fez para aproximar as pessoas, independente do grau de escolarização dessa pessoa ou da área de especialização dessa pessoa, para que ela possa entender um pouquinho sobre o funcionamento da construção da língua. E aí ele conta de uma maneira bem didática e bem simples, com uma linguagem bem simples, como que isso acontece. Daí ele traz pra gente aqui 3 personagens, que são 3 meninas universitárias que vão passar férias na casa da tia Irene, e lá elas conhecem a Eulália. A Eulália é uma pessoa que trabalha com a tia Irene já há bastante tempo e tem uma maneira peculiar de falar. Elas reparam nessa maneira peculiar de falar e, num primeiro momento, elas começam a agir com preconceito linguístico, dizendo que o jeito dela falar é completamente errado, que isso já desqualifica uma pessoa. Então, independente da sabedoria que essa pessoa tenha, se ela não fala correto, de acordo com as normas, que são de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, isso já está desqualificado. E aí a Tirene começa a refletir sobre isso e ela pergunta para as meninas, mas com base no que você está me dizendo isso? Vocês já pararam para pensar por que ela fala desse jeito? E aí ela apresenta ali reflexões acerca da construção da língua, no que se refere ao contexto cultural, contexto social, ao contexto parental que a pessoa vive. Então, os familiares, a sociedade, a cultura dessa pessoa influenciam a maneira que ela tem de falar. E aí, uma delas fala assim, nossa, mas eu tenho que me segurar quando ela fala moio inglês, problema, enfim, fala ali várias palavras que não são adequadas, eu tenho que me segurar. E aí a Tirene fala, mas você sabe que tem uma lógica nessa construção de linguagem? E aí ela apresenta a lógica da construção dessa linguagem, as regras que são seguidas também para a construção dessa linguagem. E aí elas ficam ali extasiadas com tanto aprendizado, e a gente também, quando a gente se depara com essa novela, com as reflexões que ele suscita aqui. Então a gente começa a entender que a língua ela depende também da idade, ela depende do contexto cultural, ela depende de elementos que estão externos às regras pré-estabelecidas por uma gramática padrão. E aí ele diferencia português padrão de português não padrão, a gente entende um pouquinho mais sobre isso. Ele vai trazer pra gente, na verdade, uma verdadeira reflexão social sobre a construção da língua. E tem algumas pessoas que amam, outras pessoas que não gostam tanto assim, né? Os defensores do português estándar, do português padrão, da língua mais certinha, então talvez não consigam apreciar tanto essa leitura. Mas eu acho interessante essa reflexão, acho interessante a gente pensar sobre isso, aprender um pouco mais sobre isso, entender como que o preconceito linguístico se constitui. E essa obra vai trazer pra gente muita reflexão sobre esse tema. Espero ver você por aqui, em um outro momento. E aí a gente conversa mais sobre outros temas também. Até mais!